Antigamente não se fazia morfológico fetal. E a pergunta é, quando que eu faço morfológico e por que eu estou fazendo? Porque tem grávidas que pensam assim, eu já fiz um obstétrico, preciso fazer morfológico? Porque não vê a mesma coisa? Não vê a mesma coisa. Hoje em dia existe o morfológico de primeiro trimestre, de segundo e de terceiro trimestre. O que é visto no morfológico de primeiro trimestre? É para rastreamento de síndromes, tá? Síndromes cromossômicas. E aí que vem a dúvida. Quer dizer, se der alterado o morfológico de primeiro trimestre, meu bebê vai ter síndrome? Esses tempos veio uma mulher aqui, ela veio desesperada, porque foi feita a translucência nucal, que é a medida da nuquinha do nenê, e deu uma translucência alterada. E o profissional que fez, falou para ela que o nenê dela ia ter um monte de problemas. Ela veio aqui desesperada para saber se realmente o bebê dela ia ter problema. Primeira coisa, o exame de primeiro trimestre não vai dizer se seu bebê tem síndrome, vai dizer que ele fez um rastreamento e que daí tem que ser continuada a investigação. Porque, por exemplo, tem muitas translucências nucal aumentada que o bebê não vai ter nada, que não vai ter síndrome alguma. Como também tem bebê que não tem a translucência aumentada e pode ter outros problemas, tipo um problema cardíaco. Então, na realidade, é um exame muito importante porque você vai rastrear. 75% aproximadamente dos bebês que têm translucência aumentada vai ter sim alguma alteração, mas 25% deles não tem alteração nenhuma. E também vai depender da idade gestacional que você fez. Claro que se você está lá com 12 semanas, uma translucência nucal, a medidinha do nuquinha do bebê com 10, 12 milímetros, é mais fácil esse bebê ter algum problema no futuro do que uma translucência nucal de 3,5, por exemplo. Quando tem uma translucência nucal de 3,5 milímetros, estou falando, a chance do bebê não ter problema nenhum é 93%, mesmo a translucência nucal estando alterada. Então, é muito importante porque você divide, você vai pesquisar só 75% dos bebês que têm essa alteração, que você vai pesquisar se tem alguma síndrome. Quero repetir, porque eu não estou falando que 75% dos bebês têm problemas. Dos bebês que têm alterada a translucência nucal, desses bebês tem uma porcentagem que vai ter que ser investigado se tem alguma síndrome, se tem alguma alteração, alguma malformação. Então, realmente, o morfológico de primeiro trimestre é super importante. E lá nós vamos ver também se tem os rinzinhos, se tem a bexiga, se tem o estômago, se tem as duas mãozinhas, se tem os dois pezinhos, se a coluninha está tudo certa. Então, é muito importante. Todas as gestantes, ela deve fazer o morfológico de primeiro trimestre. Olha, gente, eu sei que vocês vão ter dúvidas, mas eu estou aqui para isso, tá? Então, agora nós vamos conversar sobre um outro tipo de morfológico, que é o de segundo trimestre, tá? O de segundo trimestre é feito entre 20 e 24 semanas, onde eu vou ver se os órgãos estão crescendo, se não está ocorrendo uma alteração no rim, se o coraçãozinho está bem, se não está ocorrendo alguma outra alteração de crescimento do bebê, se tem muito líquido, tem pouco líquido. Então é um exame bem mais abrangente, o de segundo trimestre, que é muito importante fazer o de segundo também, porque às vezes no primeiro trimestre o rim está maravilhoso, quando chega no segundo trimestre tem uma dilatação do rim. Por quê? Porque às vezes tem alterações que não ocorrem no primeiro e que ocorrem no segundo. Por que eu estou falando isso? Porque é muito comum a paciente chegar, mas eu fiz o morfológico, está tudo bem, e agora por que não está? Porque tem coisas que vai acontecendo no decorrer da gestação. Então, o morfológico é muito, muito hiper importante, tanto de primeiro, quanto de segundo e quanto de terceiro. De terceiro, doutora, quando é feito? Na faixa de 32 semanas de gestação, é feito de terceiro trimestre, onde a gente vai fazer tipo uma revisão e ver se tá tudo bem com o cérebro, porque às vezes no primeiro e segundo trimestre está bem, de repente tem uma dilatação cerebral, tem, como diz, tem um líquidozinho a mais na cabecinha. Então tudo isso a gente vai fazer primeiro, segundo e terceiro, porque é um crescimento, Às vezes que você não aparece nada no segundo, no terceiro começa a aparecer algumas malformações ósseas. Então por isso que é importante primeiro, segundo e terceiro trimestre. E eu sei que muitos convênios não pagam ultrassom de terceiro trimestre.
Porém, você deve falar com o seu convênio, sim, e deve fazer o terceiro, principalmente porque lá você vai ter uma maior visão do bebê, porque tem algumas alterações que não tem como ver no segundo. Eu estou falando isso, vou repetir, porque tem pessoas que fazem de segundo trimestre e falam, nossa, eu fiz de segundo em tal serviço, estava tudo bem, agora cheguei aqui e está com problema. Então é isso que é o mais importante, o que fica na cabeça, você tem que estar fazendo de primeiro, de segundo e de terceiro, tá bom? E se você tiver dúvida, o que vê em um, o que vê no outro, eu estou aqui preparada para te responder. Um abraço e até o próximo vídeo.